Hebreus, capítulo 11, versículos de 32 a 40, vai nos dizer: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém? Meus irmãos, a história conta que no ano 370 da era cristã, um homem por nome de Basílio foi eleito o novo bispo da cidade de Cesareia. Ele sobe ao bispado num contexto de perseguições, de fome, de crise moral, política, teológica e também espiritual. E por conta da sua fé ortodoxa, Basílio de Cesareia, como ficou conhecido, logo seria cruelmente perseguido e provado na sua fé. Em certa ocasião, ele receberia a visita do imperador, que tinha como objetivo tirá-lo do bispado. Porém, antes de sua presença em Cesareia, o imperador enviou alguns dos seus súditos com a única missão de desanimar Basílio com severas ameaças, para que ele renunciasse ao seu cargo. Resoluto em sua fé, o bispo não cedeu às ameaças. Indignado com a postura de Basílio, o prefeito da cidade o fez a seguinte ameaça ainda: você terá os seus bens confiscados, você será exilado, será torturado e finalmente será morto. Ao que o bispo de Cesareia respondeu o seguinte: a única coisa que possuo, que me poderias confiscar, são estes meus farrapos e alguns livros. Tampouco podes me exilar, pois onde quer que me mande, serei um hóspede de Deus. E quanto às torturas, meu corpo já está morto com Cristo. A morte me fará um grande favor, pois me levará mais rápido para a presença de Deus. Este fato está registrado no livro Servos de Deus, escrito pelo pastor Frank Ferreira. Mas a nossa pergunta, irmãos, agora é: o que teria levado um homem a ser tão resoluto diante de ameaças tão reais? Não tenho dúvida que o que o capacitou a agir desta maneira, em meio às ameaças, às perseguições que ele estava sofrendo, foi a sua fé em Cristo Jesus. E nesta perspectiva, nós vamos, a partir do texto de Hebreus nesta noite, ver que a fé em Jesus Cristo nos prepara para os momentos de maiores adversidades da vida cristã. E o texto em foco vai nos apresentar 2 estímulos da fé para enfrentarmos as adversidades desta vida. O primeiro estímulo é a expectativa da eternidade, versículos 35 a 38. E perceba comigo que, inicialmente,
o texto vai nos mostrar que a fé nos faz entender que a vida vindoura é superior a esta vida terrena. Quando nós vivemos focados na eternidade pela fé em Cristo Jesus, iremos desfrutar do benefício, da compreensão de que o que nos espera na eternidade é incomparavelmente melhor do que tudo quanto podemos experimentar nesta vida. Acompanhe comigo o versículo 35. E no início do versículo 35 é dito que mulheres pela fé receberam dos mortos os seus filhos. As mulheres mencionadas aqui certamente faz referência a 2 episódios do Antigo Testamento. Um está lá em 1 Reis, capítulo 17, versículos de 17 a 24, quando Elias ressuscita o filho da viúva de Sarepta. O outro se encontra em 2 Reis, capítulo 24, versículo de 18 a 37, quando Eliseu ressuscita o filho da sunamita, um texto bem conhecido. A filha da viúva de Sarepta, ou melhor dizendo, a viúva de Sarepta, ela já havia experimentado do poder de Deus na provisão do seu sustento diário, num contexto de extrema miséria para os seus dias. Já a sunamita havia experimentado o poder de Deus na dádiva de ser mãe, em um contexto no qual, aos olhos humanos, isso não mais seria possível, porque o seu marido já era avançado de idade, conforme diz o texto. Mas elas já aqui experimentaram o poder de Deus, antes mesmo de terem os seus filhos ressuscitados. Então essas mulheres já haviam provado que Deus é poderoso para fazer todas as coisas. E por isso, elas creram que Deus poderia ressuscitar os seus filhos por intermédio dos seus profetas. Frente à mais cruel dor desta vida, que é a perda de pessoas amadas, estas mulheres demonstraram a sua fé em Deus, crendo que Ele poderia fazer aquilo que é impossível aos olhos humanos, que é trazer de volta a vida dos seus filhos. Meus irmãos, este fato é usado para estimular os leitores de Hebreus a reanimar a sua fé e viver na absoluta dependência do poder de Deus para as suas vidas. E o restante do versículo 35 relata a esperança que os servos de Deus tinham da vida eterna. Vejam a perspectiva que esses homens de Deus tinham da eternidade, a tal ponto de sofrer pela sua fé, a tal ponto de preferirem a morte para poderem encontrar-se logo com o seu Redentor na eternidade. É dito aí no versículo 35, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. O termo torturado aqui tem o sentido de bater, de ferir ou de socar alguém. A ideia, meus irmãos, é que estes homens, eles foram perseguidos por crer em Cristo. Eles apanharam por crer no Senhor Jesus Cristo, eles foram torturados. No entanto, o que prende a nossa atenção é o texto dizer que eles preferiram a morte ao invés da liberdade. E eles fizeram isso por causa do anseio que eles tinham de estar na eternidade com Deus. A expressão para aí denota a finalidade de eles não aceitarem ser libertados. Certamente, essa liberdade lhes era oferecida em troca de negarem a sua fé em Deus. A ideia é que eles preferiram se entregar à morte, na esperança de que eles iriam para a eternidade com Deus, do que negar a sua fé naquele momento. Eles, meus irmãos, preferiram serem torturados a negar a Cristo, porque eles viviam na esperança de que a eternidade é melhor do que a vida aqui neste mundo. Pela fé, estes servos de Deus contemplavam uma vida melhor e superior, que é a vida no reino dos céus. E a expressão obteram superior ressurreição
contrasta a superioridade da vida vindoura com a realidade da vida terrena. Estes mártires da fé colocaram a sua esperança na vida futura com Deus e viram a morte como uma oportunidade de irem ao encontro do seu Senhor. Semelhante ao que disse Basílio de Cesareia diante da ameaça da sua morte. A morte para ele era algo benéfico, porque lhe levaria imediatamente até a presença eterna de Deus. Para estes servos de Deus, seus perseguidores estavam lhes fazendo um favor, que era ocasionar-lhes a oportunidade de irem para os céus o quanto antes. Portanto, meus irmãos, quando nós vivemos pela fé, os nossos olhos precisam estar focados na eternidade. O nosso coração precisa estar em Deus e nas suas promessas eternas, e não naquilo que é terreno, que é temporal. Quando nós vivemos pela fé, entendemos que a vida com Deus é superior e melhor do que a vida que este mundo oferece. Por isso, mesmo que venhamos a enfrentar adversidades, elas não podem tirar de nós a perspectiva da eternidade com Deus. Mas veja em seguida comigo, que o texto vai mostrar que a nossa fé nos torna alvo de severas perseguições. O versículo 36 diz: outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoite, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Por causa de sua fé, estes homens foram submetidos a vários tipos de perseguições e de sofrimentos. Alguns foram escarnecidos, açoitados e presos. A ideia, meus irmãos, é que as pessoas zombavam da fé destes homens, fazendo imitações sarcásticas deles. Eles tinham a sua reputação e o seu caráter exposto ao ridículo por parte de pessoas ímpias que zombavam da sua fé. Contudo, eles estavam preparados sim para serem escarnecidos, para serem açoitados, para serem presos em defesa da sua fé em Deus. Açoites e prisões indica a progressão das perseguições sofridas. Iniciou com o escárnio, zombando da fé deles, mas isto avança, chegou aos açoites, chegou às prisões. E mais uma vez, o pano de fundo é a fidelidade do justo em viver numa sociedade hostil à vontade de Deus. Alguém já disse o seguinte, ou já fez o seguinte pedido, se sincero eu não sei, que desejaria que no Brasil viesse uma grande perseguição para o cristianismo, para que assim os crentes pudessem ser mais fiéis a Cristo. Esta frase é completamente errada. Nós não vamos ser fiéis porque estamos sendo perseguidos, irmãos. Nós vamos ser perseguidos porque nós somos fiéis. Se você viver em fidelidade a Deus, aos princípios do Evangelho, você vai estar sendo exposto constantemente a variados tipos de perseguições. Talvez não essas perseguições a nível de ser preso, morto, mas uma perseguição ideológica daqueles que não aceitam os princípios do Evangelho. Talvez a perseguição no seu trabalho por querer viver uma vida autêntica em Cristo. Talvez a rejeição dos seus familiares por você querer viver testemunhando do teu Salvador no seu lar. Nós precisamos ser fiéis e a tal ponto de estarmos preparados para lidar com as perseguições que essa fidelidade possa nos trazer. É possível que o autor tenha em mente aqui com estas expressões a vida do profeta Jeremias, pois ele teve que lidar com estas situações, ele sofreu escárnio, ele recebeu açoites, ele foi aprisionado, irmãos. No entanto, o nosso maior exemplo de sofrimento
de perseguição vem do próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus foi publicamente escarnecido. Jesus foi rejeitado, Jesus foi preso injustamente, Jesus foi cruelmente açoitado e finalmente ele foi morto naquela cruz pelos nossos pecados. No ardor das perseguições, meus irmãos, nós precisamos verdadeiramente estarmos preparados para estas adversidades. Pois no ardor das perseguições, outros, diz o texto, foram apedrejados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Certamente essas expressões denunciam o requinte da crueldade para com o povo de Deus. Em 2 Crônicas 24, 21, é dito que Zacarias, ao profetizar contra a desobediência do próprio povo de Israel, foi apedrejado no pátio da casa do Senhor. E a tradição, meus irmãos, nos conta que o profeta Isaías foi ao martírio e teve o seu corpo cerrado ao meio. Então, essa expressão deve estar referindo-se ao profeta Isaías, que teve o seu corpo cerrado ao meio por causa da sua fé em Deus. E em 1 Reis 19:10, Elias afirma que os israelitas mataram seus profetas a fio de espada. Então o autor está recorrendo a episódios históricos do Antigo Testamento para mostrar o quanto o povo de Deus passou por adversidades, mas para mostrar que Deus os sustentou na fé até o fim. O propósito do autor, ao citar o horror da tortura, do sofrimento, da morte desses homens, é mostrar a inabalável fé que eles nutriam por Deus. Mesmo que a morte batesse diariamente em suas portas e ela batia, eles não se desanimaram em servir a Deus e andar pela fé. Meus irmãos, quando nós vivemos pela fé e focados na eternidade, nós somos preparados e fortalecidos por Deus para as situações mais adversas desta vida. Mas acompanhe ainda comigo que aqueles que vivem pela fé, eles são apenas peregrinos em um mundo de privações. Diz o restante do versículo 37 e o 38. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Certamente, estes versículos são um golpe mortal nos defensores da maléfica teologia da prosperidade. O texto deixa muito claro que servir a Cristo, que andar com Deus, é passar por privações, é passar por necessidade, por aflições, por sofrimentos. É por isso, irmãos, que esta maléfica teologia da prosperidade não se sustenta à luz das Escrituras Sagradas. E o texto cita várias situações em que o povo de Deus esteve exposto a momentos difíceis da vida. A expressão andar peregrino tem a ideia de perambular e descreve alguém que não tem morada certa. Imagine, meus queridos, o desafio daqueles homens de Deus, daquelas mulheres de Deus, que por causa da defesa da sua fé, por causa da sua vida em Cristo, em Deus, andavam perambulando pelo mundo sem destino certo, sem uma morada certa, eram apenas peregrinos neste mundo. Isso significa dizer, irmãos, ou tende a nos mostrar que eles não eram aceitos onde quer que eles estivessem ou chegassem. Mas também o texto diz que eles andavam vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Esta expressão descreve capas que eram feitas de peles de animais, neste caso aqui de ovelhas e de cabras, para suprir a necessidade ou as necessidades daqueles que não dispunham de recursos para melhores vestes. Os profetas, por exemplo, a exemplo do profeta Elias, usava uma capa desta natureza.
E o termo necessitados indica que eles eram privados daquilo que lhe é básico na vida, tipo alimentação, vestes. Veja, irmãos, como eles estão expostos como peregrinos neste mundo. Há situações de provações, sim, mas também de privações. Ou seja, eles eram privados de coisas que lhes eram básicos para a vida. Contudo, nem por isso eles deixaram de crer em Deus, de olhar para a eternidade de Deus. Quantas vezes, por menos do que isto, nós nos angustiamos, nós perdemos a esperança e deixamos de confiar nas maravilhas de Deus para nós. E o termo afligido salienta as pressões que eles enfrentavam na caminhada cristã. Muitas pressões, irmãos. Pressões por conta dos escárnios, das perseguições, das rejeições, dos momentos de necessidade. Contudo, nada tirava os olhos, nada tirava o foco destas pessoas de que a eternidade é muito melhor do que a vida neste mundo. Por isso, eles viviam na perspectiva da vida vindouro e estavam preparados para lidar com todos os desafios da vida presente. Eu sei que você também sofre pressões. Eu sei que você também é muitas vezes afligido na sua vida. Quer seja por conta de uma enfermidade, quer seja por conta de vários problemas que essa vida nos traz. Quer seja por conta dos escárnios que você venha a sofrer. Mas o chamado para você nesta noite é fazer como estes homens de Deus fizeram, viver na perspectiva da vida eterna com o Senhor. E as expressões errantes pelo deserto, pelos montes, covas, antros da terra, descrevem a vida fugitiva e solitária de alguns profetas de Deus. Por exemplo, o próprio Elias. Ele teve esse estilo de vida fugitivo, solitário. No entanto, nunca foi desamparado por Deus. Nos seus momentos de aflições, nos seus momentos de necessidade, nos seus momentos de ausência de alimentação, Deus proveu a alimentação, enviando uma ave para lhe levar comida. Irmãos, este é o mesmo Deus que sustentou na fé esses servos do passado. Este é o mesmo Deus que nos sustenta nesta caminhada. O autor cita todas estas situações para mostrar que mesmo em meio a muitas adversidades, provações e privações, nós precisamos exercitar a nossa fé em Deus. Deus não abandona seus servos em momentos de adversidades, ao contrário, Ele os capacita e encoraja a enfrentá-las com perseverança. Os leitores de Hebreus deveriam encontrar ânimo para a sua fé, olhando para os servos de Deus do passado e vendo como que Deus sustentou-os nesta caminhada e os levou para a eternidade dele. Portanto, a exemplo dos hebreus e dos crentes do Antigo Testamento, nós também estamos sujeitos a passar por muitas adversidades. Não creia na expressão, venha e pare de sofrer. Não creia nisso. Servir a Cristo não lhe isenta de passar por momentos de tribulações. No entanto, lhe garante que Deus está com você em todos os instantes. Quando as adversidades chegarem na sua vida, não olhe apenas para o aqui e agora. Olhe para a eternidade, que é o alvo final da sua vida com Deus. Olhe também para o Senhor Jesus Cristo. Veja o quanto Jesus sofreu em favor da sua vida, para que você possa encontrar forças nele. Olhe para Cristo, pois ele venceu o sofrimento quando triunfou sobre a morte na ressurreição, e ele nos garante que um dia nós também venceremos. E era esta certeza, irmãos, de que nós venceremos, de que nós ressuscitaremos, que o texto diz que uns preferiram a morte por causa da esperança da ressurreição eterna. E naquele dia,
As adversidades desta vida não mais nos afligirão, pois estaremos desfrutando eternamente da presença do nosso Salvador. Como diz o apóstolo João lá em Apocalipse 21, 3 e 4. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Por isso, tão somente creia e aguarde este momento glorioso. Portanto, de fato, a fé em Cristo nos prepara para os momentos mais desafiantes, mais adversos desta vida. E o texto está nos mostrando 2 estímulos da fé que nos preparam para lidar com estes momentos. O primeiro estímulo é a expectativa da eternidade. Quando nós vivemos focados em Deus, nas promessas de Deus, na vida eterna com Deus, esses problemas desta vida se tornarão algo temporários para nós e não tirarão de nós a esperança que temos no Senhor Jesus. O segundo estímulo é a confiança nas promessas de Deus, versículos 39 e 40. O versículo 39 inicia destacando que os que vivem pela fé recebem bom testemunho da sua fé. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé. A expressão ora aqui é usada para salientar a recompensa daqueles que viveram pela fé apresentado nos versículos anteriores. Qual foi a recompensa deles? É que eles receberam um bom testemunho da sua fé. Mas também, meus irmãos, aponta para todos os crentes do Antigo Testamento para dizer que todos aqueles que viveram pela fé receberam bom testemunho da parte de Deus. Por não negarem a sua fé, eles receberam então este bom testemunho. O autor chama a atenção dos seus leitores para olharem no retrovisor e ver o resultado da vida daqueles homens e mulheres de Deus que num ato de fé confiaram nas promessas do Senhor para as suas vidas. E a expressão obtiveram aqui tem o sentido de obter a aprovação de Deus. A ideia é que, como resultado da sua fé perseverante, os crentes do Antigo Testamento foram aprovados e aceitos por Deus. É Deus, meus irmãos, quem está dando o testemunho sobre a fé daqueles homens. É Deus quem está dizendo que eles foram aprovados, que eles passaram no teste da fé por servirem fielmente a Ele. O tempo verbal da expressão obtiveram bom testemunho indica que os crentes foram passivos nesta ação, ou seja, embora eles agiram pela fé, mas eles foram capacitados por Deus para viverem pela fé neles. A fé, meus irmãos, não veio deles, a fé foi doada por Deus, a capacitação não veio deles, a capacitação veio do Senhor. E é isso que anima os nossos corações. Saber que nós não lutamos com as nossas forças, nós lutamos com as forças que vêm do Senhor. É isso que nos dá esperança, é isso que nos capacita a vencer as provações e não perder de vista a perspectiva da vida com Deus e a confiança nas suas promessas. Como alguém poderia dar tão glorioso testemunho diante da sua morte, ao dizer que para eles a morte era lucro, como disse o apóstolo Paulo, como disse o Basílio de Cesareia, se estes homens não tivessem sido capacitados pela força e o poder que vem de Deus. Esta mesma expressão, obtiveram bom testemunho, já foi usada pelo autor lá no capítulo 11, no capítulo 1, versículo 2, com o mesmo sentido. No capítulo 11 mesmo, versículo 2, com esse mesmo sentido.
A ideia é que todos estes servos de Deus viveram em sua dependência e foram capacitados a testemunhar, a viver pela fé em todos os momentos de adversidades. Deus se agradou do testemunho daqueles homens e por isso carimbou as suas vidas com um carimbo aprovado por Deus. Mas o que lhes teria dado o direito de receber esta alta consideração por parte de Deus? Certamente foi o seu estilo de vida que eles tiveram. As suas vidas testemunhavam da sua fé, mesmo que isto fosse diante da morte. Se você quer receber a aprovação de Deus da sua fé, você precisa testemunhar dele em todas as circunstâncias. A pergunta, irmãos, é: e quanto a nós? Será se as nossas vidas estão recebendo a aprovação de Deus? E quanto a você, será se Deus está aprovando a sua vida? Que avaliação Ele está fazendo de você nesta noite? Será se Ele está se agradando da sua caminhada, do testemunho que você está dando dEle? Será se Ele está se agradando da sua vida nesta noite? Porque pela fé, estes crentes do Antigo Testamento, estes homens e mulheres, receberam o testemunho de Deus, a aprovação de Deus para as suas vidas. O que você acha que Deus tem a dizer sobre a sua vida, sobre a sua fé nesta noite? Seguindo, o texto ensina que os crentes do passado viveram pela confiança nas promessas messiânicas do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz: obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Positivamente, eles tiveram o privilégio de que o próprio Deus testemunhou da veracidade e vivacidade da fé deles. Mas negativamente o texto diz que mesmo assim eles não obtiveram a concretização da promessa. Embora tenham obtido a aceitação e aprovação do Senhor, contudo, os crentes do Antigo Testamento não tiveram o privilégio de ver o seu Redentor, a não ser apenas pela fé. Porque a concretização da promessa se refere aqui a Cristo, ao Messias prometido. Embora eles tenham sofrido e morrido pelo nome de Cristo, não puderam contemplar a sua vinda ao mundo, eles não puderam estar face a face com o Messias. Eles foram salvos pela fé, deram bom testemunho da fé, foram aprovados na fé, mas a semelhança do que estão aqui, não chegaram a ver face a face o seu Salvador. Eu digo a semelhança porque todos nós somos salvos pela fé, contudo, sem ver a face de Cristo Jesus. Isso nos ensina algo extremamente importante, que é o seguinte: a salvação sempre foi e será pela fé em Jesus Cristo. Os que antecederam a Cristo foram perdoados e salvos pela fé de que ele viria. Os contemporâneos de Jesus Cristo foram salvos e perdoados dos seus pecados pela fé naquele que já estava entre eles, por crer que Jesus era o Messias, o enviado de Deus para morrer pelos seus pecados. E os que vieram depois de Jesus Cristo, dos quais estamos nós aqui nesta noite, são salvos e perdoados pela fé naquele que já veio. Nós somos salvos porque nós cremos que, de fato, aquele que veio há mais de 2000 anos atrás, como enviado de Deus para morrer naquela cruz, era de fato e é o Filho de Deus que morreu pelos nossos pecados. Então a salvação sempre foi e será pela fé em Jesus Cristo. Logo, não existe esperança, não existe salvação para o pecador fora da pessoa e da obra redentora de Jesus. Somente, irmãos, pela fé, um pecador pode compreender a sua pecaminosidade e ter a sua vontade inclinada para vir a Cristo, clamando por perdão, por graça e restauração na sua vida. E a sentença, a concretização da promessa se refere à vinda do Messias prometido, que é o Cristo. Eles viveram confiantes nas promessas de Deus, no anseio
de verem Cristo vindo ao mundo. Contudo, morreram sem ver face a face o seu Salvador. Viveram pelas promessas de Deus para as suas vidas, irmãos. O versículo 13 do mesmo capítulo é dito assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Aqui também faz referência aos crentes do Antigo Testamento. E o propósito do autor é mostrar que verdadeiramente o justo vive pela fé, conforme é descrita no versículo 1 deste mesmo capítulo, deste mesmo capítulo, quando diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Eles esperavam pela vinda de Cristo. Eles tinham convicções de que Cristo seria e era o Messias de Deus. E essa confiança os fez viver pela fé. Irmãos, certamente a nossa fé também precisa ter as mesmas características da dos crentes hebreus. Pois embora Cristo já tenha vindo, e cremos nisso, e cremos na sua obra redentora, mas nós também aguardamos uma promessa do Senhor ainda, que é a volta do Senhor Jesus Cristo a este mundo, quando Ele virá buscar a sua igreja. O dia em que Ele vai separar as ovelhas dos bodes, os salvos dos perdidos. O dia em que Ele há de julgar os céus e a terra, mas há de levar a sua gloriosa igreja pura e sem mácula para habitar na eternidade com Ele. Por isso nós não podemos desfalecer desta promessa, pois isso significaria uma vida mesquinha e sem esperança futura. Pela fé, devemos nos preparar para este glorioso momento, aguardando a Cristo Jesus, mesmo que não venhamos a ver o cumprimento dela em nossas vidas, como aconteceu com os hebreus. Ou seja, talvez Cristo volte daqui a alguns anos, você não esteja mais em vida aqui neste mundo. Contudo, precisamos viver crendo nas promessas do Senhor, mas não apenas crendo, também esperando ansiosamente o seu cumprimento. Veja por fim aí que o texto finaliza apontando para o alvo final da fé cristã. Versículo 40. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Este versículo nos mostra o motivo de os crentes do Antigo Testamento não terem presenciado a vinda do Messias. Irmãos, que foi a nossa salvação mediante o plano salvífico de Deus. A coisa superior aqui aponta para a obra de Jesus Cristo. Obra esta que tem como propósito aperfeiçoar o pecador para Deus. E o termo aperfeiçoado significa levar até o alvo. A ideia é que o alvo final da fé dos crentes do Antigo Testamento era Cristo. E, portanto, eles não seriam aperfeiçoados para a salvação enquanto Jesus Cristo não viesse neste mundo, morresse pelos seus pecados e pelos nossos pecados. Assim, meus irmãos, aprove a Deus, na sua soberania e graça, expor o seu filho à morte na era posterior à dos hebreus do Antigo Testamento. O brilho da graça, irmãos, neste sentido, é bem mais radiante sobre nós, porque nós temos muito mais privilégios no que diz respeito ao conhecimento de Cristo, ao conhecimento de Deus, do que os crentes do Antigo Testamento. Eles não haviam ainda presenciado ou tido a oportunidade de ler sobre a crucificação de Cristo, sobre os detalhes do seu ministério, sobre os detalhes dos seus sofrimentos e sobre os detalhes da sua vitória sobre a morte, sobre o pecado e sobre o diabo na cruz do Calvário, mediante a sua morte e ressurreição. A graça, o brilho da graça é mais radiante sobre nós, mas eu digo também, o peso da responsabilidade de viver uma fé íntegra também é maior sobre nossos ombros. Nós temos maiores privilégios, e onde há maiores privilégios, há maiores responsabilidades. Então pesa sobre nós maior responsabilidade de viver pela fé.
E aí você olha para o Antigo Testamento, você olha para o texto que nós lemos nesta noite, e vê o quanto esses homens testemunharam da sua fé, o quanto eles sofreram pelo nome de Cristo, contudo não negaram a sua fé e a sua esperança em Deus. E aí você pergunta, será que é possível alguém viver uma fé acima deste nível? Vamos, meus queridos irmãos, ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos fortalecer nos princípios da palavra de Deus, na esperança que Ele nos oferece, porque isso vai nos capacitar a viver pela fé em qualquer momento desta vida. O propósito do autor aqui é fortalecer a fé de seus leitores, apontando para os privilégios para o privilégio que eles tinham em servir a Cristo, comparado àqueles lá do Antigo Testamento. No caso aqui dos leitores de Hebreus, certamente alguns haviam testemunhado o ministério de Cristo, haviam visto Cristo face a face. Eles tinham maiores privilégios do que os crentes do Antigo Testamento, e vale dizer, mais do que nós, porque eles viram o seu Salvador face a face. Portanto, o alvo final da fé cristã é nos levar ao aperfeiçoamento em Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele se esforçava tanto pela igreja dos Gálatas, para ver Cristo neles. Veja o que é dito lá em Gálatas 4, 18 e 19. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos. Por quem, de novo, sofro dores de partos, até ser Cristo formado em vós, ou até ser Cristo aperfeiçoado em vós, irmãos. Precisamos entender que nós também somos peregrinos neste mundo. Neste mundo que é apático à vontade de Deus. Contudo, devemos alimentar a nossa fé pela confiança nas gloriosas promessas do Evangelho para as nossas vidas. Por isso, façamos das adversidades, das tribulações, das perseguições, dos sofrimentos, uma oportunidade de aperfeiçoar a nossa vida cristã, de testemunhar melhor da nossa fé, de crescer em Cristo, de crescer em dependência do Senhor Jesus. Usemos as adversidades como ferramentas pedagógicas que vão nos ajudar a crescer na fé no nosso Salvador. Sendo assim, vimos nesta noite que a fé em Cristo nos prepara para todos os momentos de adversidades dessa vida. E então destacamos 2 estímulos da fé que nos preparam para lidar com tais situações. O primeiro estímulo é a expectativa da eternidade. Nunca tire os olhos da eternidade com Deus. O segundo estímulo é a confiança nas promessas de Deus. E diante disso, eu finalizo com algumas aplicações. Primeira aplicação. Eu gostaria de lhe encorajar a enfrentar as adversidades desta vida, porque eu estou certo que você enfrenta muitas assim como eu, olhando para os sofrimentos de Jesus Cristo ao seu favor. Veja o quanto Jesus Cristo foi humilhado, por exemplo, na sua encarnação. Ali começou o sofrimento de Jesus, no momento em que ele veio a este mundo de pecadores, no momento em que ele teve que nascer de uma mulher, teve que encarnar numa figura humana no propósito de morrer pelos nossos pecados. Eis o ato humilhante de Cristo como Filho de Deus, encarnar numa figura humana para poder assim padecer em favor da sua vida. Olhe para Cristo, veja o quanto ele foi rejeitado, inclusive pelos seus familiares, inclusive em certas ocasiões pelos seus discípulos. Veja o quanto Jesus Cristo foi perseguido no seu ministério. Olhe para Jesus e veja o Filho de Deus sendo preso por você. Veja o Filho de Deus sendo escarnecido naquela cruz por causa da sua vida, e veja o Filho de Deus sendo abandonado naquela cruz, inclusive pelos seus discípulos, em favor da sua vida.
Olhe para Jesus. Veja os açoites que ele sofreu. Olhe para Jesus, veja a morte e a morte de cruz que ele enfrentou em favor da sua vida. Olhe para Jesus e veja como que ele carregou sobre si as chagas dos seus pecados. Olhe para Jesus e veja como ele levou sobre si a ira de Deus por causa dos teus pecados. E olhe para Jesus e veja ali o Filho de Deus que desceu do seu trono de glória para vir a este mundo de pecadores, para sofrer no seu lugar, para morrer a sua morte, para sofrer o seu sofrimento, para receber sobre ele o castigo dos teus pecados. Portanto, olhe para Cristo e faça isso perseverantemente, que você encontrará forças para lidar com as adversidades da sua caminhada. É por isso que o apóstolo Paulo tem razão quando ele nos diz o seguinte: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Por isso eu lhe chamo, olhe para Jesus Cristo. Olhe para a eternidade que ele lhe oferece e não apenas para as coisas terrenas e temporárias desta vida. A melhor maneira de você se fortalecer, de você lidar com as tribulações e provações dessa vida, é olhando para o seu Redentor. Segunda aplicação. Se a semelhança dos leitores da carta aos Hebreus, você está se sentindo desanimado na vida com Deus, se a semelhança do que estava acontecendo com os leitores de Hebreus, a sua fé está em baixa, o seu fervor espiritual está em baixa, você não tem vontade de vir à igreja, você não tem vontade de cultuar, de ler as Escrituras, de orar. Se isso está acontecendo na sua vida, eu gostaria de lhe encorajar a reavivar a sua fé por meio de mais duas atitudes. Primeira, olhe perseverantemente para Cristo e se entregue completamente a Ele, crendo que Ele é o autor e o consumador da sua fé. Conforme diz em Hebreus 12:2. Foi Ele quem lhe chamou a fé. Foi Ele quem implantou a fé no seu coração. Foi Ele quem lhe salvou pela fé. E é Ele que vai lhe sustentar nesta caminhada. Por isso, Hebreus 12:2 diz que Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. Esteja certo de que aquele que começou a boa obra em você há de completá-la até o dia do Senhor Jesus Cristo, conforme Filipenses 1, versículo 6. Não olhe apenas para as circunstâncias. Olhe acima de tudo para Cristo. Veja como que este Cristo é poderoso para lhe sustentar na fé, para lhe reanimar na caminhada, para lhe dar forças nos momentos de fraqueza, para lhe dar ânimo nos momentos em que você quiser desistir, para lhe dar esperança quando você estiver desesperançado. Tão somente olhe perseverantemente para o autor e consumador da sua fé, que é Cristo Jesus. Mas a segunda atitude que eu lhe digo, olhe para a história e veja como homens e mulheres de Deus testemunharam da sua fé em meio a muitas adversidades. Veja o quanto os personagens bíblicos sofreram e morreram por causa da sua fé em Cristo. Por exemplo, conta-nos a história que Mateus sofreu martírio pela espada, que Marcos morreu depois de ser arrastado pelas ruas de Alexandria, que Lucas foi enforcado na Grécia, que Tiago foi decapitado em Jerusalém, que Tiago, o menor, foi lançado do pináculo do templo de Jerusalém e depois foi espancado até a morte. Conta-nos a história que Filipe foi enforcado numa coluna, que André foi preso numa cruz e dali ele pregou um sermão até o último suspiro de vida. Conta-nos a história que Matias foi apedrejado e depois foi decapitado por causa da sua fé, que Barnabé foi apedrejado até a morte pelos judeus. Conta-nos a história que o apóstolo Paulo foi decapitado, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, que Isaías foi cerrado ao meio, que Zacarias foi apedrejado e tantos outros servos de Deus que morreram de forma
assombrosa por causa da sua fé em Cristo Jesus. Então olhe para a história. Veja como estes homens e mulheres testemunharam de Deus nos momentos de tribulações nas suas vidas. E para finalizar, eu cito ainda o testemunho de Policarpo. Veja o que ele diz antes de ser queimado vivo. Veja a oração, na verdade, isso aqui é trecho de uma oração que Policarpo fez antes de ser queimado vivo. Ele diz o seguinte na sua oração: Deus, eu te bendigo por me teres achado digno deste dia e desta hora, que no caso é de ser morto, queimado vivo, de tomar parte entre os mártires e do cárcere de teu Cristo para a ressurreição da vida eterna. Hoje eu serei admitido na tua presença como um sacrifício agradável. Por isso e por todas as outras coisas eu te louvo, te bendigo, te glorifico pelo eterno e celestial sacerdote que é Jesus Cristo, pelo qual seja dada a glória a ti, com ele e com o Espírito Santo, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Isso também está registrado no livro Servos de Deus, do pastor Frank Ferreira. Meus irmãos, com certeza, estes eram os homens dos quais o mundo não era digno. Contudo, Deus lhes permitiu testemunhar da sua fé em um mundo de hostilidade ao cristianismo. Portanto, não seja medroso na fé por causa das provações que você possa estar enfrentando. Não pense em desistir, não se entregue ao desânimo, mas seja fiel e fiel até a morte, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.